Então, Srimad Bhagavatam, canto 2, capítulo 1, verso 18. Niyache vishayebhyosham manasa buddhisarati manakarma virakshiktam subharte darayedya. Tradução e significado por sua divina graça, Abhaya Charan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Os sinônimos: Niyache, afasta, Vishayebhya, das ocupações sensoriais, Aksham, os sentidos, Manasa, por força da mente, Buddhi, inteligência, Sarati, condutor, Mana, tem uma deidade em New Delhi, Nova Delhi, Radha Krishna, Partha Sarati. Partha Sarati é o condutor da quadriga de Arjuna. Então, a palavra aqui, Sarati, condutor. Então, Krishna é conhecido como Partha Sarati, aquele que conduziu a quadriga de Arjuna. Mana, mas aqui o condutor, aquele que conduz, não é, a mente, os sentidos, através da inteligência. Karmabi, pelo trabalho frutivo, Akshitam, estando absorta em Shubha, arte, em prol do Senhor, Daraye, mantém, dia, em plena consciência. Então, a tradução, aos poucos, à medida que a mente se espiritualiza, afasta das atividades dos sentidos, e através da inteligência, os sentidos serão controlados. A mente excessivamente absorta em atividades materiais pode ocupar-se a serviço da personalidade de Deus e tornar-se fixa em consciência espiritual plena. Então, o significado de Srila Prabhupada: o primeiro processo de espiritualização da mente através da recitação mecânica do pranava, Omkara, e através do controle do sistema respiratório, é tecnicamente chamado de processo místico ou yógico de pranayama, ou o controle completo do ar respiratório. O estado final desse sistema de pranayama é fixar-se em transe, tecnicamente chamado samadhi. Mas a experiência prova que... Deixa eu desligar aqui o meu telefone. Mas a experiência prova que, mesmo na fase de samadhi, também se deixa de controlar a mente absorta na matéria. Por exemplo, o grande místico Vishwamitra Muni, mesmo na fase de samadhi, foi vitimado pelos sentidos e coabitou com Menaka. Há esses registros na história. A mente, embora pare de pensar em atividades sensoriais recentes, lembra-se das atividades sensoriais passadas, gravadas no subconsciente, até de outras vidas também. E, desse modo, impede que a pessoa se ocupe 100% em autorrealização. Portanto, para a pessoa seguir uma política segura, Shukadeva Goswami recomenda o próximo passo, a saber, fixar a mente no serviço à personalidade de Deus. No Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 47, o Senhor Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus, também recomenda esse processo direto. O capítulo 6, o verso 47, aquele verso onde Krishna diz que de todos os yogis, o mais elevado é aquele que está sempre ocupado em consciência de Krishna. Assim, estando com a mente purificada a nível espiritual, a pessoa deve de imediato ocupar-se no transcendental serviço amoroso ao Senhor, executando diferentes atividades devocionais sob a forma de ouvir, cantar, etc. Se executadas sob orientação adequada. Esse é o mais seguro caminho de progresso, mesmo para a mente perturbada. Srila Prabhupada aqui, Jai. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se tem alguma coisa fora do normal. Chaitanya Gosai está lá, minhas reverências, Chaitanya. Bom, reverência a todos aqueles que estão aí se
contactando, né? Que estão aí no chat, que estão ouvindo. Minhas reverências a todos aqueles que virão mais tarde, né? Sempre tem os atrasadinhos. Então, estamos aqui lendo o canto 2 do Srimad Bhagavatam, capítulo 1, verso 18. Esse capítulo, ele é o primeiro passo na realização de Deus. É interessante que aqui onde eu estou, justamente onde eu estou olhando agora, eu estou aqui na Baía da Guanabara, né? Então, tem montanhas de ponta a ponta, desde o Pão de Açúcar aqui, você vai olhando, Niterói, aí depois tem a Serra dos Órgãos, que é em Teresópolis, você vê todas essas montanhas. Então, Serra dos Órgãos, os órgãos da personalidade de Deus, né? Tem o dedo de Deus lá. Então, esse primeiro passo na autorrealização é a pessoa que está ainda muito absorta materialmente e não pode compreender a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna, Radha Krishna, né? Que é um tópico muito elevado, que é para devotos muito elevados que podem realizar essa natureza transcendental pessoal do Senhor. A sua natureza manifesta como Radha e Krishna, né? E todos os seus associados e toda a natureza espiritual. Então, isso é muito difícil uma pessoa imediatamente aceitar a posição de Krishna, né, como a suprema personalidade de Deus. Então, ela é indicada para aqueles que são neófitos a começarem a ver essa natureza material, a beleza dessa natureza material em relação com a suprema personalidade de Deus, Shri Krishna. Então, assim, você vê essa cadeia de montanhas, você vê o mar, você começa a ver a grandeza do Senhor Supremo. Você vê os pássaros, não é? Que é descrito no Srimad Bhagavatam, que os pássaros, eles são assim a natureza da arte do Senhor Supremo. Então, é muito importante para os neófitos começarem a ver esse universo material como uma emanação da suprema personalidade de Deus. E assim, aos poucos, não é? Através da meditação, através da prática, através da associação com devotos avançados do Senhor, com Mahabhagavatas, então a pessoa pode começar a purificar os seus sentidos, purificar a sua mente, controlar a sua mente, para que assim a mente entre em samadhi. Não é isso? Prabhupada explicou no seu significado. Nós vamos tentar trazer um pouco mais sobre isso. Mas antes eu queria relembrar a todos do capítulo anterior, não o capítulo anterior, mas o canto anterior. O canto anterior, ele é conhecido como a criação. Esse segundo canto é a manifestação cósmica. Então, nesse primeiro canto, esse primeiro canto do Srimad Bhagavatam, ele termina com Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj indagando a Shukadeva Goswami. O que devemos, qual deve ser a nossa consciência no momento da morte? Ele suplica a Shukadeva Goswami que me mostre o caminho de perfeição para todas as pessoas. Ele não está falando somente para si, né, como é a natureza de um devoto. Desculpem. Ele não fala somente para si, não é, como é a natureza de um devoto, mas ele quer que toda a humanidade se ilumine, se purifique. Então ele suplica. É interessante essa palavra suplicar. Os devotos suplicam, assim, é algo muito intenso. Não é? O que um devoto faz é sempre muito intenso. A intensidade de nossas ações, de nossas palavras, de nosso pensar, a intensidade de nossa atuação em consciência de Krishna deve ser sempre muito intensa. Né? O preço para se alcançar a consciência de Krishna é a intensidade em que nós a buscamos. Então, assim, os devotos
elevados do Senhor estão sempre com essa mentalidade de súplica. Ele suplica a Shukadeva Goswami, me mostre o caminho da perfeição para todas as pessoas, especialmente para aquelas pessoas que estão prestes a morrer. Principalmente aquelas que estão prestes a morrer. Na verdade, todos nós estamos prestes a morrer, não é? Nós nascemos e imediatamente, junto com o nascimento, ali está a morte. Mas, de uma forma assim geral, a pessoa cresce, ela desenvolve, né, os seus subprodutos, filhos, ela cresce, se torna velha. A partir dos 50, 60, 70 anos, o seu corpo envelhecendo. Então, aos 50 anos, não é como a Prabhupada sempre nos instrui nos seus livros, dentro do sistema Varnashram Dharma, né, uma pessoa teve inicialmente todo aquele seu treinamento de Brahmacharya, né, Brahmacharya Asha, ele aprende a viver na escola do mestre espiritual, render-se ao Guru, abandonar todas as atividades mundanas, estudar os Vedas, a deixar a associação com o sexo oposto. Então, esse é Brahmacharya Ashram. E depois, quando o jovem, não é, ele já está maduro, ele pode entrar dentro do Grihastha Ashram, dentro da vida familiar. E quando ele está nessa vida familiar, a partir dos 50 anos, ele tem que começar a pensar em deixar a vida familiar. É o estágio de Vanaprastha. Muitos de nós, aos 50 anos, estamos querendo entrar na vida familiar. Então, esse é um suicídio, né? É decretar o suicídio na nossa vida espiritual, já quando estamos já numa certa idade, querer gozar dos sentidos materiais. A partir dos 50 anos de idade, nós começamos a diminuir, não é, esse desejo, essa busca pelo prazer sensorial. Então, assim, isso é recomendado. Então, a partir dos 50 anos, né, quando você faz 50 anos, aqueles que já fizeram têm a experiência. Oh, não, 50 anos, porque ela sabe que 50 anos você já está ali começando o processo do envelhecimento e até mesmo a morte começando a se aproximar. E assim você alcança os 60, 65, 70, 80, 90, você já vê a morte ali do seu lado, né? Ali do seu lado. Então, essa compreensão de que nossa natureza, que nós estamos envelhecendo, na hora da morte, como deve estar a nossa mente? Como ela deve estar? Então, Shukadeva Goswami, ele suplica, Parikshit Maharaj, ele suplica a Shukadeva Goswami como que as pessoas devem se situar, principalmente no momento da morte. Aí ele diz o que ela deve fazer, o que ela deve ouvir, o que ela deve lembrar, o que ela deve adorar, o que ela deve pensar, e também o que ela não deve fazer. Por favor, me explique tudo isso. Então, assim termina, não? O Srimad Bhagavatam, o primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Parikshit Maharaj indagando Shukadeva Goswami para o benefício de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão à beira da morte. Qual é a sua atitude? O que ela deve fazer? Como ela deve viver? Então, assim, a Shukadeva Goswami fica muito satisfeito com a pergunta de Parikshit Maharaja e diz que a sua pergunta é muito gloriosa. E, assim, a resposta a essa sua pergunta é um tema que ele é um tema aprovado por todos aqueles que são transcendentalistas. Que a resposta é justamente aqui, Narayana Smriti. Nós temos que pensar em Narayana. Nós temos que estar absortos em Narayana no momento da morte. E assim, Shukadeva Goswami explica que aquelas pessoas que estão cegas, não, ao conhecimento, então elas estão como que perdendo a sua forma humana de vida.
Ele descreve como os chefes de famílias, voltados ao gozo dos sentidos, estão sempre à noite buscando pelo prazer sexual e durante o dia trabalham como asnos. Para quê? Para obterem aquele objeto dos sentidos. Então, essa é a vida desse mundo material. As pessoas elas estão simplesmente trabalhando duramente para buscar o prazer material, principalmente na forma sexual. Então, essas pessoas que elas estão desprovidas, né, do Atma Tattva, então elas sim não indagam, elas não perguntam sobre os problemas da vida, assim como o Parikshit Maharaj está perguntando. Por quê? Porque elas estão demasiadamente apegadas ao corpo material, aos filhos, à família, à sociedade. Então, embora eles têm essa experiência da natureza desse mundo, que também traz muitos dissabores, então, assim, ela não pode entender, ela não vê que aquilo está destruindo a sua vida. Então, assim, ele diz que aquele que deseja livrar-se, Shukadeva Goswami explicando, aquele que deseja livrar-se de todos os sofrimentos, ele deve ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus, glorificá-lo e lembrar-se dele. Shravanam Kirtanam Vishnu Smarana. Esse é o processo da consciência de Krishna. Shravanam Kirtanam Vishnu Smarana. Nós temos que ouvir dos Mahabhavatas. O Mahabharata é aquele que fala e ele te preenche de devoção no seu coração. Porque essa é a posição, o devoto, ele fala, ele te dá a consciência de Krishna. Se uma pessoa não possui uma maçã, como ela vai lhe dar uma maçã? É impossível. Então, também, se uma pessoa não tem a devoção a Krishna, se ela não está constantemente lembrando de Krishna, pensando em Krishna, meditando em Krishna, cantando os santos nomes de Krishna, como que ela vai dar Krishna para outra pessoa? Por isso, essa é a posição dos Mahabhavatas, e por isso a importância de estarmos sempre ouvindo na associação de grandes Vaishnavas, grandes devotos, principalmente nós temos essa boa fortuna, não é, de ouvir de Srila Prabhupada diariamente. Diariamente podemos ler o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita e tantos livros, né, que ele nos deixou. Então, assim, Shukadeva Goswami explica que a perfeição máxima da vida humana é justamente alcançada quando nós entendemos que estamos além deste corpo material e nós estamos praticando o processo da consciência de Krishna. E assim ele explica que no momento da morte, ante Narayana Smriti, uma pessoa tem que estar pensando em Krishna, tem que estar absorta em consciência de Krishna. Então, nós podemos observar pessoas com muita idade, já à beira da morte, elas estão sempre muito preocupadas o momento que a morte vai chegar. Então, ao invés de estar com essa preocupação, o melhor é justamente aceitar o processo da consciência de Krishna. Porque quando nós aceitamos o processo de Krishna, ante Narayana Smriti, quando nós nos absorvemos em pensar na Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, então o resultado é que nós iremos ter a morte como algo bem-vindo mesmo. Um devoto elevado, avançado na consciência de Krishna, ele não tem medo da morte. Ele tem medo de morrer, mas não tem medo da morte. Isso é uma música do Gilberto Gil. Eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo de morrer. Mas o devoto ele não tem medo da morte, não tem medo de morrer. Por quê? Prabhupada dá um exemplo lindo, que é como o gato, né? A gata. A mãe gata, ela abocanha o seu filhote com os dentes e o carrega daqui para ali. E o bebê gatinho... O gatinho ele fica completamente satisfeito. Desculpem-me. Então o gatinho fica satisfeito
Ele se sente completamente protegido. Mas aquela mesma boca do gato, quando ela agarra um camundongo, aí o camundongo vê a morte diante de si. Então, ali o gato, são duas ações ali. Ele abocanha o seu filhote e abocanha o camundongo. E qual é a diferença? O camundongo, ele vê a morte. E o gato, ele vê assim, a sua segurança. Da mesma forma, aquele que foi treinado em consciência de Krishna a pensar em todo momento em Krishna, então, ela, no momento da morte, ela vai se sentir segura, porque ela sabe que Krishna está aqui para me proteger e Krishna vai me levar para o outro lado de lá, para o meu destino, que é o mundo espiritual. Goloka Vrindavana, os planetas Vaikunta, seja o que o devoto medita na hora da morte. Mas a importância é o ouvir. Esse é o segredo da consciência de Krishna, ouvir. Nós temos que ouvir. Então, assim, se nós, assim como o Shukadeva Goswami descreveu, as pessoas materialistas, ele diz ali, nos versos que ele cita sobre isso, ele fala Griha Medi. Griha Medi são aqueles que possuem Griha e são apegados à sua Griha. Mas os Grihastas, eles são desapegados da sua Griha. Eles têm a sua Griha, eles têm sua família, seus filhos, mas ele sabe que eles devem estar à parte de tudo aquilo. E ele se treina para isso, ele se treina para chegar ao estágio de Vanaprastha, ele se treina para chegar ao estágio de Sannyasi, de liberação completa dos assuntos materiais. Então, assim, porque um Grihamedi está tão absorto nas coisas mundanas, materialistas, ele não consegue pensar em Deus. Ele vai pensar só em coisas mundanas. Na hora da morte, ele vai sempre pensar naquilo que ele não completou. Eu preciso completar, me dê um dia a mais. Prabhupada fala isso nas suas aulas, que a pessoa está morrendo, então ele suplica, não é, para o médico, por favor, me dá 1 hora mais, que eu ainda tenho algo para fazer, me dê um dia mais, 1 semana mais. Então, essa é a súplica do materialista. Ao contrário da súplica de Maharaj Parikshit, o que eu devo fazer na hora da morte, como eu devo me situar, o que eu devo ouvir, e não somente eu, mas ele está também falando de nós, não é? Das pessoas em geral. Então, esse ouvir. Agora, aí vem a pergunta, não é? O nosso ouvir está sendo adequado? Qual é esse ouvir? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tinha um devoto, tem um devoto que eu, muito grande amigo meu, ele canta Hare Krishna assim, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, para que o som entre bem no ouvido dele, né? Então é isso. Será que nós estamos cantando os santos nomes de Krishna com essa atitude, nessa prática, de realmente ouvir o cantar? E será que as nossas 16 voltas de japa, isso, bom, para não dizer aqueles que não cantam japa, né? Mas se nós cantamos as 16 voltas, será que essas nossas 16 voltas de japa, elas estão sendo realmente bem cantadas, sendo bem cantadas? Será que o processo que eu estou aceitando, ele é correto? Que o processo da consciência de Krishna, ele é perfeito, mas se nós não executarmos perfeitamente, vai chegar o momento da morte e ainda nós vamos estar pensando nas nossas coisas mundanas, nas nossas coisas materiais, nos nossos desejos, as nossas coisas incompletas. Então, assim que o cantar, ele deve ser uma absorção. Não é? No Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou 8 instruções, Shikshastaka. Astaka são as 8, Shiksha, instruções de Chaitanya Mahaprabhu. Não é as únicas instruções que ele deixou escrito, Shikshastaka. E assim ele começa dizendo sobre a glória, né, do cantar dos santos nomes de Krishna.
Chetodapanamarjanam, ele limpa o coração. Chetodapanamarjanam, Bhavamahagni Vapanam, Sheyakarava Chandrikavitaranam, Vidyavado Jivanam, Anandambudhi, ele traz muita satisfação. Anandambudhi, Vadanam, Pratipadam, Purnamita Sadanam, Sarvatma Snaparam, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. Todas as glórias ao Sankirtana. Todas as glórias a esse movimento de Sankirtan. Marjana, ele limpa o coração. Chetodapana Marjana. Ele limpa o coração da contaminação de milhares e milhares de vidas. Não somente uma vida, mas milhares e milhares de vidas. Então, assim que quando nós cantamos, não é, os santos nomes de Krishna, algo está acontecendo. Aparentemente não está acontecendo nada. Aparentemente, porque são tantos e tantos desejos, contaminações, pecados, tantas e tantas atividades mundanas, materiais e atividades benéficas também. Tudo ali, quando nós cantamos Chetodapana Marjana, ele limpa o coração de toda a contaminação. Então, nunca é demais falar sobre o poder do cantar dos santos nomes e sobre a nossa prática principal na consciência de Krishna, que é o cantar de nossa japa. Esse é o essencial na nossa vida espiritual, porque o nosso cantar deve ser puro, para que assim nós possamos realmente entrar em samadhi, como é descrito no significado de Srila Prabhupada, controlar a mente, não é? Controlar a mente através da inteligência, para que assim ela se absorva em consciência de Krishna, e assim ela alcance o samadhi. Está falando do processo óctuplo de yoga, mas o processo de se cantar, Chetodapana Marjana, limpa o coração. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu está nos instruindo que nós devemos purificar o nosso coração com esse cantar dos santos nomes. E assim nós estamos cantando os santos nomes do Senhor Krishna, mas o que nós observamos, ou pelo menos eu observo, que eu não consigo cantar. Eu não tenho atração pelo cantar dos santos nomes de Krishna. Nós não temos atração. Nós temos que cantar, no mínimo, 16 voltas de japa. Perguntaram para Prabhupada quanto que nós temos que cantar. Ele falou 24 horas por dia. Então, essa é a posição de Haridas Thakur, né? O não acharya. Nós devemos estar sempre cantando Hare Krishna, Krishna, Krishna. Inclusive, no Chaitanya Charitamrita é dito que um devoto ele vai dormir, ele está cantando Hare Krishna, ele acorda cantando Hare Krishna. Eventualmente, ele sonha cantando Hare Krishna. Então, é essa absorção completa. Mas eu não tenho esse sabor. Um amigo meu estava comentando que um dos grandes oradores do Srimad Bhagavatam, que vai live constantemente, ele revelou para esse meu amigo que ele não cantava japa. Então, quer dizer, qual o poder de nós darmos lives e lives e lives e falar de Krishna, mas nós não estamos cantando a nossa japa? Isso é uma contemplação que nós devemos ter constante. Como está a minha japa? Esse deve ser sempre a nossa pergunta interna. Será que estou cantando? Porque eu não tenho atração. 16 vozes de japa é tão difícil. Não é? E eu canto minha japa, mas eu estou cantando, mas eu estou pensando no meu serviço devocional. Às vezes falamos assim. Então é uma boa japa. Não, eu estou cantando, mas aí você canta 2 voltas, aí você faz um pouco do seu serviço, porque estava absorto naquele serviço, aí canta mais um pouco pensando no serviço. Será que isso é um bom cantar? Não, não é um bom cantar. O bom cantar é que você canta, você se absorve, você senta ou anda e se absorve. O cantar dos santos nomes é como você está recebendo uma visita na sua casa. Você está recebendo a própria Suprema Personalidade de Deus no seu coração. Você está recebendo, você está Hare Krishna, Hare você está invocando. Você está invocando pelo Senhor, Hare
Hare Krishna, venha no meu coração, Krishna. E assim ele convida Krishna para vir ao coração, aí depois chega o seu visitante, né, na sua sala de visita, você convidou ele, e você está ali, mas ao mesmo tempo que o visitante está falando, você está falando, ao mesmo tempo você está no celular, está vendo um programa de televisão, está pensando em outras coisas, ou seja, você negligencia aquele seu visitante. Isso não é uma boa educação. Então, assim, quando nós chamamos Krishna, então a primeira coisa, nós temos que ver que Krishna está no nosso coração. Nós temos que meditar na suprema personalidade de Deus em nosso coração, em nossa existência, em nossa vida. E ali, a partir daquele momento, estar conversando com Krishna durante, ininterruptamente, as 16 voltas de japa. Claro que muitos de nós temos nossas obrigações, mas a nossa primeira obrigação é as 16 voltas. Então, se você tem a obrigação, isso estou falando para que quer ser um devoto de Krishna, né? Mas eu trabalho, eu tenho que ir 9 horas da manhã, eu tenho que ir para trabalhar. Acorde às 5 da manhã. Se você acorda às 5 da manhã, você vai ter o tempo de cantar as suas 16 voltas de japa. Mas sem cantarmos essas 16 voltas de japa, é como que impossível. Já é tão difícil se nós cantarmos o dia inteiro. Então, nós não temos esse sabor. Nós não temos o prazer de cantar Hare Krishna, infelizmente, porque nós somos condicionados, milhares e milhares de vidas. Então, por isso, Chaitanya Mahaprabhu continua em seu Shikshasaka, Nanama Kari Bahuda Nisha Sava Shaktis, Tatrapitani Amitai Smaranena Kala. Smaranena Kala, que o cantar dos santos nomes não existe regras, regulações. Você canta a qualquer momento, porque nesse verso de hoje, especificamente está se falando, não é? Os versos que antecedem a esse verso de hoje, ele está dizendo que a pessoa ela deve sentar-se num assento de kusha grass, não? Ele tem que usar deer skin, não é? Uma roupa de pele de veado, e assim, ou seja, algo que é muito imprático para nós. E pronunciar o Omkara. Omkara. Então, tudo isso são regras. Omkara, né, as 3 sílabas, A-U-M, não é que os transcendentalistas cantam, Aum. Não existe diferença entre o Omkara e o Mahamantra Hare Krishna. A única diferença que existe entre Omkara e Mahamantra é que para você praticar o Omkara, você tem que estar situado corretamente. Você tem que sentar-se corretamente, você tem que sentar-se sobre um kusha grass, não kusha grass, você sabe o que é. E assim, Omkara é para que você está seguindo todas as regras e regulações de celibato, de tudo. Mas o Hare Krishna não. Niyamite Smarana, Nakala. Nanamakari Bahuda. Então, Krishna está orando ali que, embora Krishna tenha investido toda a sua natureza transcendental nos seus nomes, eu não tenho atração por eles. Eu não tenho atração pelo cantar dos santos nomes. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele nos mostra que, na verdade, é muito difícil cantar os santos nomes de Krishna. Hare Krishna, 16 voltas continuamente, assim, absorto, como eu falei, você convida Krishna, você está ali falando com ele todo o tempo, chorando, suplicando, pedindo pela misericórdia, e buscando essa associação. Então é difícil. Aí Chaitanya Mahaprabhu diz, Nanamakari Bahuda, Krishna, embora você tenha investido toda a sua natureza transcendental nos santos nomes, eu não tenho atração por eles. Então, o que nós vamos fazer se nós não temos atração pelo cantar dos santos nomes de Krishna? Então, Chaitanya Mahaprabhu, mais uma vez, nos instrui. Trinada pisa nichana tarora pisa hishana amanina manadena kirtanya sadahari. Kirtanya sadahari. Para que você cante constantemente os santos nomes de Krishna, então você tem que ser mais humilde que a palha na rua, mais tolerante que uma árvore. Esse é o segredo do sucesso da consciência de Krishna.
Essa é a fórmula do sucesso. Eu sempre falo do Dr. Kapoor, um grande amigo de Srila Prabhupada, irmão espiritual associado de Prabhupada. E Prabhupada era conhecido como Kavi, né? Como aquele que fazia fórmulas de medicina para a cura. Ele tinha essa habilidade, né? E assim esse Dr. Kapoor disse, Bhaktivedanta, né? Ele chamava ele de Bhaktivedanta, ou não sei exatamente como ele chamava Srila Prabhupada, mas ele diz, por favor, eu quero que você me dê uma fórmula, que você me dê uma fórmula de como eu posso cantar puramente os santos nomes de Krishna. Aí Prabhupada humildemente falou que não, eu não tenho essa fórmula. Mas depois ele disse que, na verdade, eu tenho essa fórmula. Aí foi quando ele disse, Trinada Pisunityanata Arora Pisahishuna. A fórmula é ser mais humilde que a palha na rua. Você não se considera superior a ninguém. Você está sempre prestes a servir aos outros, sempre prestes a servir a seus irmãos, irmãs espirituais, a seu mestre espiritual, as pessoas de uma forma em geral. E você tolera tudo que seja algo que você não aceite na sua vida. Porque é muito comum, né? Srila Prabhupada diz, cotando Chanakya Pandita, que é uma pessoa que é Shudra, não uma pessoa de baixa categoria, ela se irrita quando recebe uma boa instrução. Ela se irrita. Então, quer dizer, nós às vezes pensamos que, poxa, eu sou um devoto, não é? Eu sou um devoto muito elevado e estou acostumado com tantas pompas, tanto respeito, e alguém vem um dia e me corrige. Eu não aceito, eu não aceito. Não é? Muitas vezes nós que pregamos a consciência de Krishna somos tão glorificados, não é? A todo momento, paparicados, que quando alguém vem nos dá uma instrução, ficamos irados. Então, isso é o contrário de tolerar. Não, nós toleramos, aceitamos. E aceitamos que, poxa, eu sempre preciso melhorar no meu caráter. Nada piso, nityanata, rura pisa, rishnuna. Aí depois você, quando canta Kirtanyasa Dahari, você realiza a natureza transcendental de Krishna, você já não se importa mais se você está no céu, no inferno, você já não quer mais nada. Ele diz isso, Nadanam, Nadjanam, Nasundarim. Eu não estou interessado em nascimento aristocrático, eu não estou interessado em riquezas, eu não estou interessado em mulheres bonitas, eu não estou interessado em ser um grande poeta, um grande sábio. A única coisa que eu tenho interesse é ser o seu devoto, nascimento após nascimento. Então, tudo que eu quero é ser o seu devoto. Às vezes nos aproximamos de Krishna, Krishna, estou sofrendo tanto. Essa não é a posição de um devoto. Você está sofrendo, então, de nada pisunityaná, você tolera o seu sofrimento. Consciência de Krishna é para você servir a Krishna, para você amar a Krishna, para você praticar o serviço devocional. Consciência de Krishna não é o nosso menino de recado, né? Como o Prabhupada diz, que, Krishna, estou sofrendo, vem aqui me ajudar. Não, essa não é a posição de um devoto. Um devoto não se importa com sofrimento, não está nem aí. Essa é a posição de um devoto elevado da consciência de Krishna, porque no estágio neófito, né, como diz no Bhagavad Gita, 4 tipos de pessoas se aproximam de mim. Então, o aflito se aproxima de Krishna. Mas essa posição ainda não é uma posição adequada. Não é? Aí, depois, no verso seguinte, ele diz, mas uma pessoa, ela alcança um estado elevado da consciência de Krishna. Então, assim, ela entende que nascimento, morte, sofrimento, nada disso importa. A única coisa que importa é a minha relação com Krishna, a minha relação com o cantar dos santos nomes de Krishna. Então, ele fala sobre isso. Aí você entende tudo isso, aí você fica inflado, porque essa é a natureza do mundo material. Você fica inflado, puxa,
eu estou além de mulheres bonitas, além de posses materiais, além de tudo isso, nascimento aristocrático, eu sou muito avançado. Aí então Chaitanya Mahaprabhu, mais uma vez no Shikshastika, aí ele vem Ainanda Tanuja Kinkaran, aí nós temos que novamente cair naquela posição de entender que eu estou sofrendo nesse mundo material. Ainanda Tanuja Kinkaram Patitamam Vishame Bhavam Buddho, que, ó Krishna, filho de Maharaja Nanda, de uma forma ou de outra eu estou nesse oceano da existência material. Por favor, me situe como um átomo a seus pés de lótus. Então, porque na consciência de Krishna, nós desenvolvemos algumas qualidades e pensamos que somos avançados, porque estou cantando os santos nomes, isso, aquilo. Aí nós temos que cair na real. Govinda Maharaj, Govinda Maharaj, Gorgovinda Maharaj, ele costumava dizer constantemente nas suas aulas, esse movimento da consciência de Krishna é um movimento de cry baby, um bebê chorão. Um devoto deve estar sempre chorando, suplicando, como Parikshit Maharaj suplicou a Shukadeva Goswami, o que devemos fazer na hora da morte. Então, Ainanda Tanuja Kinkaram Patitam, por favor, me situe como um átomo a seus pés de lótus. Nayanangalada Shudaraya Vadanangadgadaru Dayagira Pulakaini Chitamba Pukadata Vanama Grahani Bhavisyati. Que Krishna, você pode estar diante de mim, você pode pisar em mim, pode acabar comigo, fazer o que quiser comigo. O Senhor sempre será o meu Senhor adorável. Essa é a consciência de Krishna. Não importa quanto estamos sofrendo, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, se consigo ou não consigo cantar japa, e Krishna, você é sempre o meu Senhor adorável. Aí depois ele termina, não, Shikshastika, Yugaitani Mishanacha Kshusha Pravishaitam. Shnaitam Jagasavam Govinda Virahename. Ou Govinda, sentindo separação de ti. Aí você entra na... Eu dei uma parada porque parece que deu uma travada aqui, acho que voltou. Então você entra naquele samadhi. Você entra no samadhi. Qual é esse samadhi? Yugaitam Mishanacha Kshusha Pravishaitam. Shunaitam Jagasavam Govinda Virahename. Govinda, um momento sem a sua presença parece 12 anos ou mais. Assim, o devoto já não consegue mais viver na separação de Krishna. Ele não consegue viver sem cantar uma boa japa. Ele quer dedicar a sua vida a cantar puramente os santos nomes de Krishna. Então, Chaitanya Mahaprabhu nos instrui. Por isso que nunca é demais falar sobre a importância de cantarmos os santos nomes de Krishna. Eu queria comentar mais um pouquinho sobre o significado, mas deixa eu ver aqui que oração que eu nem sei quanto tempo eu falei. São 8h45. Bom, já está mais ou menos na hora, né, de terminar. Deixa eu só finalizar aqui. Significado de Prabhupada. Mais uma vez o verso de hoje. Shri Shukadeva Goswami disse, meu querido rei, tua pergunta... Não foi esse verso de hoje, não, desculpa. Está aqui. Aos poucos, à medida que a mente se espiritualiza. Então, esse é o processo de se cantar os santos nomes de Krishna. Então, aos poucos que a nossa mente, ela se espiritualiza. Então, nós cantamos e a mente vai se espiritualizando e nós vamos podendo, nós começamos a nos purificar, os sentidos se purificam, a nossa natureza se purifica. E assim nós nos aproximamos de Krishna. Afasta, não, a mente das atividades dos sentidos. E através da inteligência, os sentidos serão controlados. A mente, excessivamente absorta em atividades materiais, pode ocupar-se a serviço da personalidade de Deus e tornar-se fixa em consciência de Krishna. Então é isso aí o que eu posso falar por hoje. Agradeço a todos vocês que participaram. Deixa eu ver aqui se temos
alguma pergunta? Deixa eu ver o chat. Então tá. Chakshura, reverências. Adriana, reverências. Um verso maravilhoso, a Adriana falou. Deixa eu ver o que ela diz aqui. Este verso nos traz a compreender que Sukadeva Goswami é um grande psicólogo, sintetiza os modos operantes da mente e simplifica um modus vivente perfeito em yoga. Assim, um devoto de Krishna, ele desenvolve todas as qualidades, né, dos semideuses. Isso é dito no Srimad Bhagavatam. Então, um devoto, quando ele vai avançando na consciência de Krishna, ele desenvolve todas as qualificações e ele, sem mesmo ir à universidade, ele desenvolve assim, essa sua natureza psicológica, de psicólogo. Né? Então, obrigado, Adriana, aí, pelo input. Krishna Dama, minhas reverências a você, reverências, Ana Paula, Adriana. Vamos dar likes, amigos, para o canal, levar esse conhecimento a todos. Então, de Chakshura, se treina para chegar ao estágio de Vanaprastha. Como é esse treino durante a vida? Então, essa é a pergunta da Nitya-Kshora. Se treina para chegar ao estágio de Vanaprastha. Como é esse treino durante a vida? Como fazemos para praticar o processo perfeitamente? Pode dar um exemplo? Então, como é que se treina, não é, para chegar a esse estágio? Eu acho que o mais importante é essa associação. O treinamento é a associação com os grandes Vaishnavas. Não é? O treinamento nosso na consciência de Krishna, ele é a sadhusanga, associação com o Guru, com os devotos, Guru, Shastra, Sadhu. Então, esse é o nosso treinamento. Então, se nós lemos os livros de Srila Prabhupada, ali ele está sempre falando, não é como que nós temos que entrar no ashram de Brahmachari e assim, dentro do ashram de Brahmachari, executar todas as funções de um Brahmachari, aí você chega ao ashram de Grihastha, dentro do ashram de Grihastha você executa todas as suas funções e depois você alcança esse estágio Vanaprastha. Então, esse estágio Vanaprastha, ainda se descreve que o esposo, a esposa, eles viajam pelos locais de peregrinação, mas já não tem aquele contato íntimo, contato sexual, e eles começam a buscar 100% a prática da consciência de Krishna. Então, esse é um exemplo, né? Ela pergunta aqui, a Nitya-Kshora pergunta por um exemplo. O exemplo é esse. Então, esse treinamento do Vanaprastha, ele é através de ouvir também. Tudo na consciência de Krishna é ouvindo. Então, nós ouvimos e assimilamos. Não é a qualidade de um Brahmana, é que ele é Jnana Vijnana. Jnana, nós temos conhecimento, mas ele tem que ser um conhecimento assimilado, Vijnana. Você não pode falar, tem pessoas que falam, mas você vai ver a vida pessoal delas, é completamente o contrário. Completamente o contrário. Como eu citei, né? Tem pessoas que dão lives, mas não cantam a japa. Então, qual é o valor? Então, você tem Jnana, você pode falar muito bem o Srimad Bhagavatam, tem pessoas que falam assim, como um periquito, o Srimad Bhagavatam citam muitos versos, mas como está a prática? Ela está se tornando a pessoa Bhagavata. Então, nós temos que nos tornar a pessoa Bhagavata. Então, através da associação com Guru, Shastra, Sadhu, nós ouvimos, ali se diz como é o estágio de Vanaprastha. Então, mesmo na vida familiar, já existe todo um treinamento, que você já está ali, você tem seus filhos, você tem sua esposa, seu esposo, mas, ao mesmo tempo, você sabe que nada daquilo lhe pertence. E assim você chega ao estágio de Vanaprastha, como eu falei, você começa a se desapegar. E assim, o exemplo é esse. Então, espero que isso responda. Angeli, Lúcia Damasceno, reverências. Grama Kusha, Devahuti, dê o seu like. Adriana, aula maravilhosa, muito obrigado por nos injetar entusiasmo para o cantar é o nosso remédio, sempre instruindo uns aos outros. É isso mesmo.
Sundarangi, minhas reverências, Sundarangi, gratidão a você, a sua presença. Sentimos suas faltas por aqui. Sou meio, gosto muito de ficar no meio da floresta, lá sem ninguém. Eu gosto da minha solidão aqui. Krishna Dhamma, maravilhosa explicação. Então é isso aí. Muito obrigado a todos e provavelmente a gente vai ter outras oportunidades. Obrigado, Devahuti, pelo convite, Nityakshora e Hare Krishna. Glória a Srila Prabhupada. Hari Hari Bol.